Harrison Sterling tinha tudo uma torre de 50 andares em Manhattan, uma frota privada de jatos e um legado valendo 40 bilhões de dólares. Mas às 23h50, em uma véspera de Natal nevada, nada daquilo importava. Seu império inteiro estava trancado dentro de um cofre vintage inexpugnável desenhado por um louco. E o prazo para abri-lo era meia-noite. 25 das mentes mais brilhantes do mundo, criptógrafos, mestres serralheiros e engenheiros térmicos tinham passado 10 horas tentando quebrá-lo. Todos eles falharam. Conforme o relógio tic-taqueava para a ruína uma ninguém, uma garçonete com buracos em seus sapatos chamada Clara entrou no quarto para limpar as xícaras de café. Ela não tinha um PhD, ela tinha uma bandeja. E em 60 segundos, ela humilharia todo gênio no quarto. Aqui está a verdadeira história do cofre Sterling. O ar na biblioteca da propriedade Sterling era tão denso com tensão que parecia respirar através de lã. Fora a nevasca, castigava o vidro reforçado das janelas da cobertura, transformando o horizonte de Nova York em um borrão embaçado de cinza e branco. Dentro, o silêncio era quebrado apenas pelo tic-tac rítmico zombeteiro de um relógio de pêndulo e a respiração pesada de homens derrotados. Harrison Sterling, o CEO de 32 anos da Sterling Heavy Industries, estava perto da lareira. Ele não estava olhando para o fogo. Ele estava encarando o objeto sentado no centro da mesa de mogno. Não parecia um cofre, parecia uma peça de arte abstrata, ou talvez um dispositivo de tortura da era vitoriana. Era uma esfera de tungstênio escovado opaco, mais ou menos do tamanho de uma bola de basquete, coberta por anéis concêntricos rotativos gravados com símbolos que precediam o Império Romano. Não havia buracos de chave, nenhum teclado digital, nenhumas dobradiças. Era a esfera de obsidiana, um quebra-cabeça final deixado por seu falecido pai, o inventor excêntrico e paranoico, Archibald Sterling. Dentro daquela esfera havia um cartão de platina microgravado contendo a chave criptográfica privada do fundo fiduciário da família Sterling. Sem aquela chave até 0001 de amanhã, 1º de janeiro, o controle da empresa reverteria automaticamente para o conselho de diretores liderado pelo tio de Harrison, um abutre chamado Elias, que já havia redigido a papelada para vender a empresa por partes. Harrison verificou seu relógio, um Pac Philippe que custava mais do que as casas da maioria das pessoas. Ele marcava 23h15. Você deve estar brincando comigo, Harrison sussurrou, sua voz falhando. Ele se virou para o quarto. Diga-me que um de vocês tem algo, qualquer coisa. O quarto estava povoado por uma coleção dos intelectos mais caros do mundo. Havia o Dr. Frederick Voigt, um homem de aparência caótica com cabelo grisalho selvagem, que era atualmente o chefe do departamento de criptografia aplicada do MIT. Ao lado dele sentavam serralheiros cuidadosamente vestidos de Zurique, um especialista em termodinâmica da NASA, e um arrombador de cofres que estava tecnicamente em liberdade condicional, mas tinha sido levado em um jato particular por uma taxa de $200 mil. Dr. Voigt tirou seus óculos e esfregou a ponte de seu nariz. Ele parecia exausto. Sr. Sterling, nós executamos todo o algoritmo conhecido pela matemática moderna. Nós tentamos ressonância sônica. Nós tentamos expansão térmica. Os anéis na esfera não seguem uma sequência de Fibonacci, nem se alinham com qualquer carta celestial. Ele cria um novo padrão de bloqueio aleatório toda vez que tocamos um anel. Não é um cadeado. É uma impossibilidade matemática. É um peso de papel, resmungou Bronson, o arrombador de cofres. Ele era um homem grande com mãos que pareciam marretas, mas se moviam como aranhas. Eu quebrei cofres no Banco da Inglaterra. Eu contornei scanners biométricos com um pedaço de fita. Esta coisa morta. Não há feedback, nenhum cliques. É suave como vidro. Se nós perfurarmos, a camada de ácido dentro destrói os conteúdos.
Você nos disse isso você mesmo. Harrison bateu sua mão na lareira, enviando um copo de cristal caindo no chão. O som ele ecoou como um tiro. Eu estou pagando a vocês um total combinado de 4 milhões de dólares por esta noite, Harrison rugiu. Meu pai era um engenheiro, não um bruxo. É uma máquina. Máquinas têm lógica. Encontre-a. Os especialistas olharam para seus sapatos. Eles eram os melhores do mundo e estavam completamente perplexos. Eles tinham passado as últimas 8 horas discutindo, testando e falhando. O chão estava coberto de papéis amassados, laptops, executando simulações de superaquecimento e xícaras de café expresso vazias. A esfera de obsidiana estava lá fria e indiferente. Foi projetada para humilhar a arrogância. Archibald Sterling sempre tinha dito a seu filho Harrison: você confia demais no poder. Você confia demais na força. Um dia você precisará aprender a ouvir. Harrison não tinha ouvido. E agora ele estava a 45 minutos de perder seu legado. Saia, Harrison disse, sua voz caindo para um sussurro perigoso. Senhor, Dr. Voigt perguntou. Eu disse, saia, pegue 5 minutos, pegue um ar, pegue um café, eu não me importo. Apenas saia da minha vista para que eu não demita cada um de vocês agora. Os especialistas não precisaram ser avisados 2 vezes. Eles saíram da biblioteca, derrotados, indo em direção ao salão de Catherine pelo corredor. Harrison foi deixado sozinho com a esfera. Ele caminhou até ela, encarando seu próprio reflexo no metal opaco. Ele colocou sua mão na superfície fria. Seu velho bastardo, Harrison murmurou para o fantasma de seu pai. Você está rindo de mim do inferno, não está? Ele precisava de um milagre, mas milagres eram em pouca oferta em Wall Street. O que ele não sabia era que a solução não estava nas cabeças dos PhDs deixando o quarto. Estava atualmente raspando o patê restante de um prato na cozinha. 3 andares abaixo, na caótica cozinha industrial, cheia de vapor da propriedade Sterling. Clara Jenkins estava tentando se fazer invisível. Era uma habilidade que ela tinha aperfeiçoado nos últimos 3 anos. Quando você tem 24 anos, afogando em dívidas médicas e vestindo um uniforme de poliéster que cheira a gordura rançosa. Invisibilidade é um mecanismo de defesa. Clara Ara era uma Hovers, o degrau mais baixo da escada de Catherine. Ela não era permitida a servir o vinho que era para as modelos que eles contratavam como serventes. Ela não era permitida a empratar a comida que era para os subchefes. Clara Ara estava lá para limpar mesas, esfregar derramamentos frenéticos e carregar bandejas pesadas de pratos sujos de volta para a copa. Jenkins. O grito veio de Henry, o gerente de Catherine. Henry era um homem baixo e suado que tratava a gala de feriado como um destacamento militar. Clara Ara congelou uma pilha de molheiras de porcelana equilibradas precariamente em seus braços. Sim, chefe. A biblioteca. Henry latiu, apontando um dedo parecido com uma salsicha em direção ao elevador de serviço. Os VIPs estão fazendo uma pausa. O lugar é um chiqueiro, xícaras de café, guardanapos, vidro quebrado. Vá limpar agora. E não faça contato visual com o Sr. Sterling. Se ele olhar para você, você olha para o chão. Ele está de um humor que poderia remover tinta. Eu pensei que a biblioteca era restrita. Clara disse, sua voz quieta. Ela ajustou seus óculos. Eles estavam remendados na dobradiça, uma solução temporária que tinha durado 6 meses, porque um par novo custava $200 que ela não tinha. Os especialistas estão fora. Você tem 10 minutos antes que eles voltem para falhar novamente. Vá! Mova-se! Clara assentiu e apressou-se em direção ao elevador. Seus pés palpitavam. Ela estava usando sapatilhas pretas baratas de uma loja de descontos. E as solas eram tão finas que ela podia sentir a textura dos azulejos do chão. Cada passo era um lembrete do saldo de sua conta bancária. $428. Ela precisava deste turno. O pagamento de feriado era em dobro. Era limpa a garganta,
A única maneira de ela poder pagar a medicação de diálise de sua mãe na próxima semana. Sua mãe, Martha, costumava ser professora de música antes que a doença levasse sua energia. Agora, Clara carregava o peso de ambas as suas vidas. O elevador de serviço zumbia suavemente, um contraste gritante com o elevador barulhento em seu prédio de cortiço no Queens. Conforme as portas se abriram no andar da cobertura, o barulho da cozinha diminuiu, substituído pelo silêncio abafado e caro do mundo da elite. Clara empurrou seu carrinho carregado com urnas de café fresco e bandejas de ônibus vazias pelo corredor. Ela viu o grupo de homens, os especialistas, parados perto da varanda, discutindo em voz alta sobre algoritmos e proporções de fala. Eles nem a viram. Ela era apenas equipe, mobília que se movia. Ela alcançou as enormes portas de carvalho da biblioteca e abriu uma suavemente. O quarto estava pouco iluminado, principalmente pelas brasas moribundas da lareira e a luz branca e forte de uma lâmpada halógena portátil GA apontada para a mesa. Clara entrou com as rodas de seu carrinho, rangendo ligeiramente no tapete persa. Ela fez uma careta com o barulho. Harrison Sterling estava parado perto da janela, de costas para ela. Seus ombros curvados, sua postura irradiando derrota. Clara não disse uma palavra. Ela moveu-se rapidamente para a longa mesa de conferência, suas mãos limpa a garganta, movendo com deficiência de prática. Ela começou a empilhar as xícaras de café expresso abandonadas e a varrer as bolas de papel amassadas. Ela tentou não olhar para o objeto no centro da mesa, mas era impossível não ver a esfera. Ela estava lá como um sol escuro. Clara parou um guardanapo sujo em sua mão. Ela sentiu um estranho puxão magnético em sua direção. Não foi o valor dos materiais que chamou sua atenção. Era o mecanismo. Clara não era apenas uma garçonete. Antes que as contas se acumulassem, antes que seu pai morresse e sua mãe ficasse doente, ela tinha sido uma estudante de engenharia mecânica com uma bolsa de estudos integral. Mas mais do que isso, ela era a filha de Tobias Jenkins, um relojoeiro que administrava uma pequena oficina de concertos no Brooklyn. Ela tinha passado sua infância rodeada por engrenagens, molas e escapes. Ela conhecia a linguagem do metal clicando melhor do que conhecia o inglês. Ela olhou para os anéis na esfera. Ela viu os símbolos caóticos. Não é caos, ela pensou, sua testa franzindo. É uma harmonia. Ela inclinou-se ligeiramente, esquecendo suas ordens para ser invisível. Os especialistas tinham estado olhando para os símbolos como matemática. Clara olhou para eles como música. Ela viu as pequenas variações nas lacunas entre os anéis. Não toque nele. Uma voz profunda ressoou. Clara pulou, quase derrubando a cafeteira que ela tinha acabado de pegar. Ela girou. Harrison Sterling tinha se virado da janela. Ele parecia arruinado. Seus olhos estavam avermelhados, sua gravata desfeita. Ele parecia menos um bilionário e mais um homem no fim de sua corda. Eu sinto muito, senhor. Clara gaguejou, segurando a bandeja contra seu peito como um escudo. Eu estava apenas à mesa, as xícaras. Apenas limpe em volta dele, Harrison disse, acenando uma mão de forma desdenhosa. Ele caminhou e serviu-se de uma bebida de um decanter, sua mão tremendo ligeiramente. Você não pode machucá-lo. Os homens mais inteligentes do mundo não conseguem sequer arranhá-lo. Clara deveria ter mantido sua boca fechada. Ela deveria ter terminado a limpeza, pegado seus $200 pela noite e ido para casa no Queens. Mas ela estava cansada. Ela estava cansada de ser invisível. E ela estava cansada de ver pessoas com muito dinheiro complicar coisas que eram simples. E havia algo sobre aquela esfera. Lembrou-a das caixas de quebra-cabeça que seu pai costumava fazer para seus aniversários. Eles estão tentando forçá-lo, Clara disse. As palavras saíram antes que ela pudesse pará-las. Harrison parou o copo a meio caminho de sua boca. Ele virou lentamente, olhando para ela pela primeira vez.
realmente olhando para ela. Ele viu o avental desgastado, os óculos com fita, o coque bagunçado de cabelo castanho. Com licença, ele perguntou, seu tom gélido. O coração de Clara martelou contra suas costelas. Ela engoliu em seco. Os homens lá fora, eu os ouvi falando sobre algoritmos. Eles estão tentando forçar os anéis a se alinharem com base em matemática. Mas olhe para as lacunas. Ela apontou um dedo trêmulo para a esfera de tungstênio. As lacunas entre os anéis não são uniformes. Não é uma trava digital, senhor. É uma trava de fricção analógica. Ele respira. Harrison olhou para ela. Por um segundo, ela pensou que ele ia chamar a segurança e mandá-la para fora na neve. O silêncio se estendeu pesado e desconfortável. Ele respira, Harrison repetiu categoricamente. A garçonete pensa que o cofre está respirando. É sobre tensão, Clara disse, sua voz ganhando um pouquinho de força. Se você tentar forçar uma trava de fricção, as contramolas internas travam. É projetado para combater a resistência. Quanto mais forte você empurra, mais forte ele trava. Você tem que ter, mas você tem que deixá-lo guiá-lo. Harrison soltou uma risada curta e áspera. Bem, isso é poético. Talvez eu devesse pagar a você os 5 milhões de dólares em vez do Dr. Voigt. Naquele momento, as portas da biblioteca se abriram violentamente. Dr. Voigt e o serralheiro Bennett marcharam de volta, parecendo revigorados e arrogantes novamente. Sr. Sterling, Dr. Voigt anunciou, ignorando Clara completamente. Nós temos uma nova teoria. Nós acreditamos que os símbolos correspondem aos pesos atômicos dos gases nobres. Se aplicarmos um campo magnético localizado, Harrison olhou para os especialistas. Então ele olhou para Clara, que estava se encolhendo contra seu carrinho de limpeza, apavorada por ter ido longe demais. Ele olhou para o relógio. 23h35. Ele tinha 25 minutos restantes. A ideia do campo magnético soava como bobagem. Ele olhou de volta para Clara. Ela estava segurando sua bandeja, mas seus olhos ainda estavam fixos na esfera analisando-a. Saia, Harrison disse a Voigt. Voigt piscou. Senhor, estamos prontos para prosseguir. Não você, Harrison disse. Ele apontou um dedo para a porta, mas seus olhos estavam em Clara. Espere lá fora, dê a ela o quarto. A garota da limpeza. Bennett, o serralheiro, zombou, rindo incredulamente. Sr. Sterling, seja razoável. Esta é uma peça delicada de maquinaria, não um prato sujo. Eu disse, saia. Harrison rugiu, sua paciência estalando. Eu ouvi vocês por 10 horas e não estou mais perto de abrir esta coisa. Ela é a única que disse algo que não soa como um livro didático. Os especialistas ficaram 50 tons de vermelho. Murmurando insultos, eles recuaram para a entrada, cruzando os braços e observando com sorrisos condescendentes Blug. Eles estavam prontos para assistir a garçonete falhar. Eles queriam vê-la falhar. Harrison virou-se para Clara. Ele caminhou e puxou uma cadeira para fora da mesa. Sente-se, ele ordenou. Senhor, eu não posso, Clara sussurrou. Se Henry me vê, limpa a garganta. Eu possuo o prédio, eu possuo a empresa de catering e eu possuo Henry. Harrison disse. Sente-se. Clara sentou. Ela se sentiu pequena na maciça cadeira de couro. A esfera estava bem na frente dela agora. De perto, era terrivelmente bela. Você disse que respira, Harrison disse, inclinando-se sobre a mesa, seus olhos intensos. Mostre-me. Clara limpou suas palmas suadas em seu avental. Ela estendeu a mão, sua mão áspera de esfregar, e água fria pairava sobre o quebra-cabeça de 4 bilhões de dólares. Eu preciso de silêncio, ela disse suavemente. Silêncio real. Harrison virou-se para a porta onde os especialistas estavam sussurrando. Silêncio, ele comandou. O quarto caiu morto quieto. Clara fechou seus olhos. Ela respirou fundo, bloqueando o bilionário, os especialistas
e a dívida esperando por ela em casa. Ela pensou na loja de seu pai, o cheiro de óleo e serragem, o tic-tac de 1000 relógios. Ela colocou as pontas de seus dedos nos anéis de metal frios. O silêncio na biblioteca não era mais vazio. Era pesado, pressionando o quarto como um peso físico. O relógio de pêndulo no canto soou a 1h15. Dong, dong, dong. 23h45. 15 minutos até Harrison Sterling perder tudo. 15 minutos até o conselho de diretores dissolver o legado de seu pai e vender os pedaços para o maior lance. Clara Jenkins sentou na borda da luxuosa cadeira de couro. Ela não se inclinou para trás. Suas costas estavam retas, sua postura rígida, aprendida de anos de ficar em pé por turnos de 12 horas sem reclamar. Suas mãos, ainda vermelhas e rachadas da água escaldante da máquina de lavar louça industrial, repousavam levemente na esfera de obsidiana. Da entrada, os especialistas observaram com uma mistura de diversão e desprezo. Isto é uma farsa. Dr. Voigt sussurrou para Bennett alto o suficiente para o quarto ouvir. Ela é uma lavadora de louça, pelo amor de Deus. Ela provavelmente pensa que pode abri-lo torcendo como um pote de picles. Eu dou 2 minutos antes que ela chore. Bennett zombou, verificando seu Rolex. Então talvez Sterling nos deixe perfurar o núcleo e salvar a platina. Harrison Sterling não se virou. Ele estava parado perto da lareira, seus olhos fixos nas mãos de Clara. Ele tinha apostado sua vida inteira em um palpite. Era uma aposta desesperada, insana. Mas observando Clara sentada lá, ele sentiu algo que não tinha sentido a noite toda. Curiosidade. Clara fechou seus olhos. Ela precisava desligar o mundo visual, a visão do bilionário, a grandeza do quarto, os olhares julgadores dos homens de smoking. Era tudo barulho. Ela precisava existir apenas em suas pontas dos dedos. Ela respirou, soltando-o lentamente. Inspire. Expire. Ela se concentrou na textura dos anéis de tungstênio. Ao olho nu, eles eram perfeitamente lisos. Para os scanners a laser do Dr. Voigt, eles eram matematicamente impecáveis. Mas para as pontas dos dedos de Clara, que tinham passado uma vida sentindo por imperfeições em molas de relógio antigas, o metal era uma paisagem. Ela podia sentir o grão microscópico da liga. Ela podia sentir a diferença de temperatura entre o terceiro anel e o quarto. O terceiro anel estava mais frio. Por que está mais frio? Clara pensou sua mente mudando para a engrenagem analítica que ela não tinha usado desde que ela abandonou a escola de engenharia. Frio significa isolamento. Não está tocando o núcleo. É uma isca. Ela moveu seu polegar para o quarto anel. Estava mais quente. Estava conectado ao coração do mecanismo. Ela aplicou a menor quantidade de pressão, menos que o peso de uma pena. Ela girou o quarto anel para a esquerda. Grito. O som era agonizante, um grito de metal agudo que rasgou o quarto quieto. Harrison estremeceu. Os especialistas na porta explodiram em risadas. E lá está! Bennett grasnou, dando um passo à frente. Ela está moendo as engrenagens. Tire-a de perto antes que ela funda as contramolas. Slim, ela está destruindo. Pare! Dr. Voigt gritou pânico subindo em sua voz. O calor de fricção acionará a segurança contra falhas de ácido. Ela vai derreter a chave. Harrison deu um passo em direção à mesa, seu rosto pálido. Clara. Clara não abriu seus olhos. Ela não puxou sua mão para trás. Ela nem estremeceu com o barulho. Ela continuou girando o anel bem através do horrível guincho de moagem. Deixe-a trabalhar, Harrison disse, embora sua voz vacilasse. Ele levantou uma mão para impedir os especialistas de correrem para a mesa. Você está insano? Voigt cuspiu. Ouça aquele som. Está quebrando. Não está quebrando. Clara disse suavemente. Sua voz estava calma, um contraste gritante com a cacofonia do metal. Ela abriu seus olhos e olhou diretamente para Harrison. Está chorando, Harrison piscou.
O quê? O guincho? Clara explicou, sua mão ainda movendo o anel lentamente. É projetado para assustar você. É um impedimento sônico. Seu pai, ele sabia que homens inteligentes odeiam ruídos feios. Ele sabia que um engenheiro ouviria este atrito e pararia imediatamente porque eles pensam que estão danificando a máquina. Ela sorriu tristemente. Mas é apenas uma leitura como em um saxofone. Uma palheta de metal esfregando contra o anel para fazer você soltar. É um blefe. Ela continuou girando. O guincho ficou mais alto, mais penetrante, até que era quase insuportável. Os especialistas cobriram seus ouvidos. Bennett parecia pronto para abordá-la, e então clique. Um som tão suave que era mal audível. O guincho parou instantaneamente. O quarto anel deslizou para frente com uma suavidade oleosa satisfatória, travando em uma nova profundidade. O quarto caiu em um silêncio atordoado. Clara removeu sua mão e limpou uma gota de suor de sua testa com seu ombro. Aquela foi a primeira camada. Ela sussurrou. A camada de intimidação. O queixo do Dr. Voigt caiu. Ele deu um passo à frente, seus óculos escorregando pelo nariz. Aquilo é impossível. Os sensores acústicos indicaram falha estrutural. Os sensores estavam errados. Clara disse, sua confiança crescendo. Ela não era mais uma garçonete. Ela era a filha de Tobias Jenkins, o melhor relojoeiro do Brooklyn. Os sensores estavam medindo som, não intenção. A máquina queria que você tivesse medo. Harrison olhou para a esfera. O alinhamento tinha mudado. Os símbolos no quarto anel estavam agora brilhando com uma fraca luz azul fosforescente, uma reação à mudança de pressão interna. Você limpou a camada externa? Harrison respirou. Ele olhou para Clara com uma mistura de choque e respeito nascente. Como você sabia? Meu pai, Clara disse suavemente, olhando para suas mãos ásperas. Ele fez uma caixa de quebra-cabeça para mim quando eu tinha 10. Ele gritava quando você girava a chave. Eu tive medo de abri-lo por uma semana. Ele me disse que às vezes as coisas que valem a pena ter são guardadas pelo medo. Se você parar porque fica barulhento, você não merece o que lhe está dentro. Harrison sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era exatamente algo que seu pai, Art Gerald, teria dito. Ele olhou para o relógio. 23h49. Você tem 11 minutos, Harrison disse, sua voz intensa. Você pode fazer o resto? Clara olhou para a esfera. A camada externa era apenas o começo. Os anéis internos estavam girando por conta própria, agora alimentados pela energia cinética que ela tinha liberado. Não era mais um quebra-cabeça estático. Era um alvo em movimento. Eu não sei, Clara admitiu. A física acabou de mudar. Não é mais um cadeado. É um giroscópio. 5 milhões de dólares, Harrison disse firmemente. Abra-o e é seu. Fale e nós dois saímos com nada. Clara respirou fundo. Ela não se importava com os 5 milhões de dólares. Não realmente. Era muito dinheiro para compreender. Ela se importava com o quebra-cabeça. Ela se importava que pela primeira vez em anos, alguém estava olhando para ela e esperando grandeza, não apenas uma recarga de café. Eu preciso de um estetoscópio, Clara disse. Harrison virou-se para os especialistas. Você tem um? Eu tenho um kit médico em minha bolsa, o engenheiro térmico gaguejou. Pegue-o, Harrison latiu. Agora o engenheiro térmico, um homem chamado Peters, apressou-se para pegar sua bolsa. Ele retornou segundos depois, entregando um estetoscópio a Harrison, que o passou para Clara como se estivesse entregando uma espada a um cavaleiro. Clara colocou as olivas em suas orelhas. O mundo amortecido. O tic-tac do relógio de pêndulo diminuiu. O murmúrio dos especialistas se tornou um zumbido monótono. Ela colocou o diafragma do estetoscópio contra o casco de tungstênio frio da esfera. Zumbido, 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 zumbido. Estava vivo. Dentro da esfera,
Clara Ara podia ouvir a intrincada dança de engrenagens, contramolas e escapes. Soava como uma cidade em miniatura. Mas havia algo mais, uma inconsistência rítmica. Um salto no batimento cardíaco. Tic, tic-tac, tic, tic, tac. Era uma valsa, uma assinatura de compasso 34º escondida dentro de uma montagem mecânica. Clara Ara fechou seus olhos novamente, deixando o ritmo assumir. A esfera estava agora girando lentamente na mesa. Os giroscópios internos criando um centro de gravidade que mudava constantemente. Ela tinha que se mover com ele. Ela colocou ambas as mãos na esfera. Seus dedos espalharam-se pelos anéis giratórios. Ela não estava lutando contra a máquina. Ela estava dançando com ele. Quando a esfera inclinava para a esquerda, ela aplicava pressão para a direita. Quando vibrava, ela o mantinha firme. O que ela está fazendo? Bennett sussurrou, embora o desprezo tivesse ido de sua voz, substituído por uma ansiedade perplexa. Ela está apenas segurando-o. Ela está estabilizando o núcleo. Harrison disse, seus olhos grudados em Clara Ara. Ele percebeu que estava segurando sua respiração. Os anéis não são o cadeado. O movimento é o cadeado. Clara Ara estava em transe. Sua mente voltou para a pequena oficina no Brooklyn. Ela viu seu pai, Tobias, curvado sobre uma bancada, um laço em seu olho. Metal tem uma memória, Clara Ara. Ele tinha dito a ela uma vez, segurando uma mola principal. Ele se lembra do fogo que o forjou. Ele se lembra do martelo que o moldou. Se você o tratar como peso morto, ele será pesado. Se você o tratar como um ser vivo, ele falará com você. Os dedos de Clara Ara encontraram uma pequena indentação no 7º anel, o anel primário. Este era o guardião da câmara final. A vibração viajando por seus braços era intensa. Ele chacoalhava seus ossos, seus músculos doíam da tensão. Mas ela não ousou soltar. Se ela soltasse agora, o giroscópio desestabilizaria. As contramolas se desorganizariam e o cadeado resetaria. Ou pior, o frasco de ácido dentro se estilhaçaria. Ela precisava encontrar o ponto de entrada. Uma lacuna microscópica nos anéis giratórios, onde as contramolas se alinhavam por uma fração de segundo. Lá ela sentiu um pequeno estremecimento na rotação. Um soluço na valsa. Acontecia a cada 4 segundos. 1, 2, 3. Agora ela torceu o 7º anel bruscamente para a direita. Clac! A esfera sacudiu. O giro diminuiu. Uma seção da esfera retraiu, revelando uma camada secundária de cobre e vidro. Meu Deus, Dr. Voigt respirou. Ela contornou a unidade cinética. Harrison verificou seu relógio. 23h54. Limpa a garganta. 6 minutos. Clara Ara estava suando profusamente agora. Seu cabelo tinha se soltado de seus fios de coque, grudando em sua testa. Seu avental estava torcido. Ela parecia exausta, mas seus olhos estavam queimando com uma intensidade aterrorizante. Ela olhou para a nova camada. Sob o vidro, ela podia ver engrenagens se movendo, mas elas não eram engrenagens normais. Eles eram fluidos. Mercúrio? Clara Ara sussurrou. O quarto esfriou. O que você disse? Harrison perguntou, inclinando-se. É um interruptor de mercúrio, Clara Ara disse, sua voz tremendo ligeiramente. Um interruptor de inclinação de mercúrio multi-eixos. Se eu inclinar esta esfera mais de 3 ergeres na direção errada, o mercúrio completa o circuito e aciona o bloqueio. Os especialistas atrás deles ofegaram. Isso é impossível, Peter disse. Archibald Sterling não colocaria um interruptor de mercúrio em um cofre portátil. É muito instável. Ele não o projetou para ser movido, Clara Ara disse, seus olhos escaneando o líquido prateado fluindo atrás do vidro. Ele o projetou para ser equilibrado. É um teste de firmeza. Ela olhou para Harrison. Seus olhos estavam arregalados. Senhor Sterling, eu não posso fazer esta parte sozinha. Minhas mãos, elas estão tremendo. Era verdade. A adrenalina,
A exaustão, a pressão. Suas mãos estavam tremendo com um tremor fino e incontrolável. Se ela tentasse manipular o anel final enquanto tremia, o mercúrio escorregaria, o circuito fecharia e estaria acabado. Eu preciso de um estabilizador, Clara disse. Eu vou pegar uma abraçadeira, Bennett ofereceu, correndo para sua bolsa. Não, Clara gritou. Uma abraçadeira é muito rígida. A vibração estilhaçará o vidro. Eu preciso de mãos humanas. Peso vivo. Ela olhou para Harrison. Eu preciso de você. Harrison congelou. Eu não sei como fazer isso. Eu sou um empresário. Clara, eu apenas assinei os cheques. Eu não preciso que você resolva, Clara disse, sua voz firme, comandando. Eu preciso que você seja minha âncora. Coloque suas mãos sobre as minhas. Harrison hesitou. A barreira entre eles era imensa. Ele era um bilionário em um terno sob medida. Ela era uma garçonete em um uniforme sujo, mas o relógio marcava 23h56. Ele caminhou até a mesa. Ele ficou diretamente atrás da cadeira dela. Ele estendeu a mão e colocou suas grandes mãos bem cuidadas sobre as pequenas e ásperas dela. As mãos dela estavam quentes, febris, as dele estavam frias de medo. Mantenha-as paradas, Clara sussurrou. Não empurre, apenas exista. Seja pesado. Harrison pressionou suavemente. Ele sentiu o tremor nas mãos dela. Ele apertou seu aperto, não para esmagar, mas para apoiar. Ele canalizou cada grama de sua vontade em suas mãos. Ele pensou em seu pai. Ele pensou na empresa. Ele pensou na falha que o tinha assombrado por 10 anos. Firme, ele disse a si mesmo. Apenas seja firme. Sob o peso de suas mãos, o tremor de Clara diminuiu. Então parou. Sua força tornou-se sua fundação. Ok, Clara sussurrou. Nós nos movemos juntos na minha contagem. Temos que girar o anel de cobre contra o giro do mercúrio lentamente. Tão lentamente que o líquido não sabe que está se movendo. Estou com você, Harrison disse perto de seu ouvido. Ele podia sentir o leve cheiro de detergente e baunilha de seu cabelo. Era a coisa mais aterradora no mundo. Clara contou. O mercúrio se aproximou perigosamente do ponto de contato. 2. Os especialistas prenderam a respiração. Voight estava mordendo seus nós dos dedos. 3. Eles viraram suas mãos em uníssono, uma rotação lenta e agonizante. O mercúrio ondulou. Ele chapinhou em direção ao interruptor de morte, o sergente. Firme, Clara sibilou. Harrison não respirou. Ele congelou seus músculos, tornando-se uma estátua. O mercúrio hesitou, vacilando na beira da destruição e então rolou para trás. Clique, clique, clique. Uma série de contramolas mecânicas caíram no lugar, soando como uma cascata de dominós. O anel de cobre travou. O mercúrio escorreu para um reservatório escondido. A esfera parou de girar. Ela estava perfeitamente parada na mesa. 23h58. Está aberto? Harrison perguntou, sua voz rouca. Ele não ousou remover suas mãos das dela. Clara olhou para a esfera. Havia um anel final, o menor, bem no ápice. Era minúsculo, do tamanho de um anel de casamento, feito de obsidiana pura. O selo final, Clara disse. Ela soava exausta. Eu não sei a combinação. Não há vibrações aqui. Está morto, Sant. Tem que haver um jeito, Harrison disse freneticamente. 2 minutos, Clara. Pense. Clara olhou para o anel de obsidiana. Não havia símbolos nele, nem uns números, apenas uma inscrição em latim, mal visível. Noli turbar taculos maios, não perturbe meus círculos. Clara traduziu Arquimedes. Ela olhou para a construção. Não era um cadeado, era um botão. Limpa a garganta, mas não era um botão de apertar. É um scanner de impressão digital, Harrison adivinhou.
Precisa do meu DNA? Não, Clara disse. Seu pai era da velha guarda. Ele não confiava em eletrônicos. Olhe para o padrão de desgaste. Ela apontou para a obsidiana. Era perfeitamente polido, exceto por um pequeno ponto que parecia mais opaco que o resto. É ativado por calor. Clara percebeu memória térmica, mas precisa de uma temperatura específica, uma sequência específica de calor. Ela olhou para os especialistas. Vocês tentaram aquecê-lo? Nós usamos um maçarico. Voigt disse defensivamente. Nada aconteceu. Muito quente, Clara disse. Precisa de calor corporal, mas de quem? Harrison olhou para o relógio. 23:59. O ponteiro dos segundos estava varrendo o 12, 50 segundos. Meu pai, Harrison disse, desespero caindo sobre ele. Precisa de sua assinatura de calor. Ele está morto. Acabou. Não, Clara disse bruscamente. Ela pegou a mão de Harrison e virou-a. Ela olhou para sua palma. Então ela olhou para a esfera. Ele não construiu isso para si mesmo, Clara disse, sua mente correndo, conectando os pontos da personalidade de Archibald Sterling que ela tinha juntado através de sua máquina. Ele construiu para você. Ele sabia que você seria o único parado aqui. Ela pegou o polegar de Harrison. Coloque seu polegar no ápice agora. Não vai funcionar. Está codificado para ele. Confie na máquina. Clara gritou. Confie em seu pai. Faça-o. Harrison bateu seu polegar no anel de obsidiana. 23, os 59 e 30. Nada aconteceu. A esfera permaneceu fria. Não está funcionando. Harrison gemeu, sua cabeça caindo. Espere, Clara sussurrou. Ela colocou sua mão sobre a dele. Limpa a garganta. Você está frio. Você está com medo. Você precisa de calor. Ela pressionou sua palma sobre a mão dele, prendendo o calor de seu corpo contra a pele dele, aquecendo a obsidiana através dele. Juntos, ela sussurrou. 23:59:5. O anel de obsidiana começou a brilhar. Uma luz âmbar suave pulsou de debaixo do polegar de Harrison. O calor da mão de Clara combinado com o de Harrison tinha alcançado o limiar crítico. 23:59:50. A esfera começou a zumbir, um som profundo e ressonante que sacudiu a mesa. 23:59:55. Racha. O som foi como um trovão. A esfera se dividiu ao meio. O som da esfera abrindo não era um atrito mecânico. Era um suspiro enquanto o relógio de pêndulo no canto começou sua primeira badalada pesada da meia-noite. Dong! As duas metades da carapaça de tungstênio caíram como as pétalas de um lótus negro florescendo. Eles não bateram na mesa. Eles pairaram apenas milímetros acima do mogno, suspensos pelos remanescentes finais do campo magnético. Harrison Sterling e Clara Jenkins ficaram congelados, suas mãos ainda entrelaçadas sobre o mecanismo aberto, suas respirações se misturando no ar frio da biblioteca. Dentro da carapaça, não havia computador complexo, nenhum teclado, nenhuma grade a laser. Aninhado em uma cama de veludo azul amassado, estava um cilindro de latão simples e sem adornos. E sentado em cima dele, um cartão retangular fino feito de platina escovada. A chave. Harrison olhou para ele. Por 10 anos ele tinha temido este objeto. Ele tinha temido a responsabilidade que carregava. Ele tinha temido o teste que seu pai tinha estabelecido para ele. Limpar a garganta. E agora, graças à garçonete tremendo ao lado dele, estava sentado ali inofensivo e quieto. Você fez isso, Harrison sussurrou. As palavras pareceram inadequadas. Ele olhou para Clara. Ela estava pálida, seu peito ofegando enquanto ela ofegava por ar. O foco intenso que a tinha possuído momentos atrás tinha evaporado, deixando-a parecendo pequena e frágil novamente. Ela puxou sua mão da dele como se tivesse sido queimada, recuando para a concha protetora de sua servidão. Eu deveria limpar isso, ela murmurou, seus olhos correndo para o chão.
Ela parecia aterrorizada, como se tivesse acabado de quebrar um vaso inestimável em vez de salvar um império. Não se atreva a tocar em nada. A voz do Dr. Voigt cortou o silêncio como uma faca serrilhada. O feitiço quebrou. O quarto inundou-se de barulho. Os especialistas, que tinham sido atordoados em silêncio, de repente avançaram, seus egos machucando e lutando por apoio. Recua. Voigt latiu para Clara, empurrando-a para passar e chegar à mesa. Ele puxou uma lupa de seu bolso, seus olhos arregalados com uma fome maníaca e ciumenta. O mecanismo é um híbrido fluido e dinâmico. Eu estava prestes a sugerir o gatilho térmico. Eu tinha a equação na minha cabeça. Você não ouviu nada, Harrison disse. Sua voz era baixa, mas parou Voigt em seus passos. Harrison alcançou a esfera e pegou o cartão de platina. Ele o segurou contra a luz. Era real. A chave criptográfica para 40 bilhões de dólares. Ele verificou seu relógio. 0015. Ele tinha ganhado. Mas então ele notou algo mais dentro da esfera. Mabicho, onde o cartão tinha repousado, havia um pedaço de pergaminho dobrado. Estava amarelado com a idade. A mão de Harrison tremeu enquanto ele o pegava. Sr. Sterling, Bennett, o serralheiro, interrompeu, limpando o suor de sua testa. Tecnicamente, minha equipe afrouxou as contramolas primárias. A garota, ela apenas aplicou a conversa final. Precisaremos discutir o ajuste da taxa. O contrato declara... Quieto, Harrison comandou. Ele não olhou para cima. Ele desdobrou o pergaminho. Era uma nota manuscrita de Archibald Sterling. A caligrafia era irregular, escrita por um homem cujas mãos o estavam falhando. Limpa a garganta. Meu filho, se você está lendo isso, você não usou uma broca. Você não usou um laser. E conhecendo você, você provavelmente não fez isso sozinho. Você sempre foi teimoso, Harrison. Você pensava que força era sobre ficar sozinho. Eu construí esta esfera para te ensinar que as estruturas mais fortes são as que podem flexionar. O calor que abriu esta fechadura não era apenas energia térmica. Era confiança. Não construa uma parede com sua herança. Construa uma ponte. Pai. Harrison sentiu um nó se formar em sua garganta, duro e doloroso. Ele tinha passado a última década construindo paredes, paredes de dinheiro, paredes de segurança, paredes de arrogância. E em uma noite, uma garota com óculos com fita tinha caminhado através deles como se nem estivessem lá. Ele olhou para cima, procurando por ela no quarto. Onde está ela? Harrison perguntou. Os especialistas olharam em volta confusos. A garota? Harrison disse, sua voz subindo. Clara, onde está ela? Ela tinha ido. As pesadas portas de carvalho da biblioteca estavam balançando para fechar, enquanto os especialistas tinham estado clamando por crédito, e Harrison tinha estado lendo as últimas palavras de seu pai. Clara Jenkins tinha escapado, levando seu carrinho de pratos sujos com ela. Ela tinha retornado à invisibilidade que ela conhecia tão bem. Clara não correu. Correr atraía a atenção. Ela caminhou rapidamente, sua cabeça baixa, empurrando o pesado carrinho de utilidades pelo longo corredor acarpetado do andar da cobertura. Seu coração estava martelando contra suas costelas como um pássaro preso. O que eu acabei de fazer? Ela pensou, o pânico subindo em sua garganta. Eu o toquei. Eu gritei com um bilionário. Eu quebrei o protocolo. Ela alcançou o elevador de serviço e socou o botão repetidamente. Vamos, vamos, ela sussurrou. Ela precisava descer as escadas. Ela precisava voltar ao barulho e ao vapor da cozinha. Aqui em cima, no silêncio e no luxo, ela se sentiu exposta. Ela se sentiu como uma fraude. O elevador gingou e abriu. Ela empurrou o carrinho para dentro e apertou o botão para o subway. Conforme as portas se fecharam, ela encostou sua testa contra a parede de metal fria e apertou seus olhos fechados. Suas mãos ainda estavam tremendo.
Ela ainda podia sentir a vibração fantasma da esfera, o zumbido do mercúrio, o calor da mão de Harrison Sterling contra a dela. Tinha sido o momento mais aterrorizante e emocionante de sua vida. Por 3 minutos, ela não tinha sido Clara, a garçonete com a mãe doente e a dívida crescente. Ela tinha sido Clara, a engenheira. Ela tinha sido útil. Ela tinha sido brilhante. Mas a viagem para baixo foi um retorno à realidade. Ding, suba. As portas se abriram para a área de doca de carga, contornando a cozinha principal. Clara navegou pelo labirinto de caixas e sacos de linho até alcançar o vestiário da equipe. Era um quarto de concreto sombrio que cheirava a água sanitária e lã úmida. Ela tirou seu avental, seus dedos atrapalhando com o nó. Ela só queria ir para casa. Ela queria sentar em seu pequeno apartamento, ouvir o radiador assobiar e fingir que esta noite nunca aconteceu. Jenkins. Henry, o gerente de catering, invadiu o vestiário, limpa a garganta. Seu rosto era uma máscara de fúria. Clara congelou, agarrando seu casaco. Eu terminei a biblioteca, chefe. Eu estava apenas marcando saída. Marcando saída. Henry zombou. Ele marchou até ela, invadindo seu espaço pessoal. Eu acabei de receber uma ligação da segurança. Eles disseram que houve uma perturbação na cobertura. Eles disseram que os especialistas estavam gritando. Você estava lá em cima, não estava? Eu tive que limpar. Clara gaguejou. Eu te disse para ser invisível, Henry gritou, sua saliva caindo em sua bochecha. Eu te disse para não envergonhar esta empresa. Você sabe quem são aqueles homens? Eles são os melhores do mundo. E você? Você é uma lavadora de louça que não pode sequer pagar sapatos novos. Ele apontou um dedo trêmulo para a porta. Você está terminada. Limpa a garganta. Saia. Não se incomode em voltar para o turno de ano novo. Você está demitida. Clara sentiu o sangue escorrer de seu rosto. Henri, por favor, eu preciso daquele turno, a medicação da minha mãe. Não é meu problema. Limpa a garganta. Henry cuspiu. Deixe seu crachá, vá. Clara ficou ali. A crueldade do momento a envolvendo. Ela tinha acabado de salvar a fortuna de Harrison Sterling. Ela tinha resolvido um quebra-cabeça que 25 gênios não podiam quebrar. E sua recompensa era ser demitida em um porão por um homem que roubava gorjetas do pote. Ela não revidou. Ela não tinha mais energia. Ela colocou seu crachá de nome de plástico, Clara, no banco de metal. Ela vestiu seu casaco fino, envolveu seu cachecol apertado e saiu pela porta de trás para a nevasca. O frio a atingiu como um golpe físico. O vento uivou pelo beco, cortando seu casaco surrado. Era 00:15 na manhã de Natal. Ela começou a longa caminhada pesada em direção à estação de metrô. A neve estava até o tornozelo de profundidade. Suas sapatilhas foram encharcadas instantaneamente. Ela tinha caminhado cerca de 2 quarteirões, sua cabeça curvada contra o vento, quando um par de faróis cortou a neve rodopiante. Um SUV preto rastejou pela rua, movendo-se lentamente e caçando. Clara continuou andando, abraçando sua bolsa em seu peito. O SUV parou ao lado dela. A janela desceu. Entre, uma voz disse. Não era Harrison. Era um guarda de segurança, um homem grande com um rosto insensível. Clara parou. Eu não roubei nada. Você pode verificar minha bolsa. O Sr. Sterling quer vê-la, o guarda disse. Eu estou demitida. Clara gritou sobre o vento. Henry me demitiu. Diga ao Sr. Sterling que sinto muito por ter perturbado a reunião dele. Ela se virou para continuar andando. De repente, a porta traseira do SUV voou aberta. Uma figura saiu para a neve. Ele não estava usando um casaco, apenas seu terno de smoking. O vento chicoteou sua gravata em volta de seu pescoço e a neve imediatamente começou a umedecer sua camisa cara. Era Harrison Sterling. Clara! Ele gritou. Clara parou. Ela se virou,
protegendo seus olhos da neve. Volte para dentro! Ela gritou de volta. Você vai congelar! Harrison marchou pela lama, arruinando seus sapatos de couro italiano. Ele não se importava. Ele caminhou direto até ela, tremendo violentamente, seu cabelo já branco com flocos de neve. Você foi embora, ele disse, seus dentes batendo. Eu terminei meu trabalho, Clara disse, sua voz tremendo. E então eu fui demitida por isso. Então, se você está aqui para gritar comigo também, apenas termine logo. Harrison olhou para ela. Ele olhou para sua forma molhada e tremendo, seus óculos quebrados, a desafio em seus olhos que estava mascarando uma exaustão profunda e profunda. Demitida, Harrison repetiu. Um olhar sombrio cruzou seu rosto, um lampejo do CEO impiedoso que ele era conhecido por ser. Mas não era dirigido a ela. Nós lidaremos com Henry mais tarde. Ele estendeu a mão e pegou o braço dela. Entre no carro, Clara. Não, ela se afastou. Eu não posso. Eu não pertenço ao seu mundo, Sr. Sterling. Você tem sua chave. Você tem sua empresa. Apenas me deixe ir para casa. Eu não posso fazer isso, Harrison disse. Ele deu um passo mais perto, bloqueando o vento com seu corpo. Você abriu o cofre, Clara, mas você não terminou o trabalho. Do que você está falando? O pergaminho, Harrison gritou sobre uma rajada de vento. Meu pai deixou instruções. A esfera não era apenas um cadeado. Era uma entrevista. Clara olhou para ele confusa. Uma entrevista para o quê? Para a pessoa que podia entender como funcionava, Harrison disse intensamente. Ele sabia que eu não podia abri-lo sozinho. Ele sabia que eu contrataria os melhores homens, e ele sabia que eles falhariam porque lhes faltava imaginação. Ele estava procurando pela pessoa que ouviria a máquina. Harrison limpou a neve molhada de seu rosto. Você não apenas salvou minha empresa, Clara. Você provou que é a única pessoa neste planeta que pensa como Archibald Sterling. Ele estendeu uma mão. Por favor, apenas entre no carro. Eu não vou deixar você caminhar até Queens em uma nevasca. Se não por um emprego, então como um favor ao homem cuja vida você acabou de salvar. Clara olhou para sua mão. Então ela olhou para o interior quente e esperando do SUV. Ela não podia mais sentir seus dedos dos pés. Ela assentiu lentamente. Harrison não apenas abriu a porta para ela. Ele tirou sua jaqueta de terno e a envolveu em seus ombros. Era pesado, quente e cheirava a colônia cara e fumaça de madeira. Conforme eles subiram no banco de trás, o motorista partiu, deixando o beco nevado para trás. Para onde estamos indo? Clara perguntou, seus dentes batendo enquanto o aquecedor do carro a atingia. Harrison olhou para ela, seus olhos sérios. Nós estamos voltando para a biblioteca, ele disse. Os especialistas ainda estão lá. Eles estão exigindo pagamento, e eu quero que você seja a única a dizer a eles exatamente por que eles não vão receber um centavo. Os olhos de Clara se arregalaram. Eu? Eu não posso falar com eles. Eles são PhDs. Eles são famosos. Harrison sorriu, e pela primeira vez naquela noite, foi um sorriso genuíno. Ele alcançou seus olhos. Eles são técnicos, Clara. Você é uma engenheira. Esta noite você vai aprender a diferença. As portas da biblioteca se abriram violentamente, com uma violência que assustou o quarto. Os 25 especialistas que tinham passado os últimos 20 minutos redigindo faturas e tomando o conhaque de reserva de Harrison, caíram em silêncio. Harrison entrou nevando derretendo em seus ombros. Ao lado dele caminhou Clara. Ela ainda estava usando seu uniforme de catering, mas estava coberta com a jaqueta de smoking de Harrison, e sua cabeça estava erguida. Sr. Sterling, limpa a garganta. Dr. Voigt começou a dar um passo à frente com um sorriso forçado. Nós estávamos apenas discutindo as taxas de consulta. Dada a complexidade da fase inicial de afrouxamento que nós realizamos, sentimos que um pagamento total é justificado. Harrison caminhou até a cabeceira da mesa.
Ele pegou o cartão-chave de platina e o bateu ritmicamente contra a esfera de obsidiana aberta. Não haverá pagamento, Harrison disse calmamente. Com licença, Bennett gaguejou. Nós temos contratos. Leia as letras miúdas, Harrison disse. Cláusula 4, seção B. O pagamento está contingente à abertura bem-sucedida do mecanismo. Você não o destravou. Ela o fez. Ele gesticulou para Clara. Void zombou, ajustando seus óculos. Senhor, com todo o devido respeito, ela é uma faxineira. Ela teve sorte. Ela adivinhou. Ela não adivinhou, Harrison disse, sua voz endurecendo. Ela ouviu. Todos vocês olharam para esta esfera e viram um obstáculo a ser conquistado. Ela olhou para ele e viu um sistema a ser entendido. Meu pai não construiu este cofre para proteger seu dinheiro de ladrões. Ele o construiu para proteger seu legado de pessoas como vocês. Harrison virou-se para Clara. O quarto assistiu atordoado enquanto o bilionário tirava um documento dobrado de seu bolso do peito, o contrato referente à futura divisão de P&D da empresa. Clara, Harrison disse, ignorando as bocas abertas dos PhDs. A nota de meu pai dizia que esta era uma entrevista. Você é a única pessoa que passou. A Sterling Heavy Industries precisa de um novo chefe de engenharia de protótipos. O salário é de 300 mil por ano, mais benefícios médicos completos para sua família, com efeito imediato. Os joelhos de Clara quase cederam. Sr. Sterling, eu não terminei meu diploma. Eu não me importo com seu diploma. Harrison sorriu. Eu me importo com sua mente. Você aceita? Clara olhou para os especialistas. Eles pareciam pequenos agora, insignificantes. Então ela olhou para a esfera, a bela e complexa máquina que tinha mudado sua vida. Sim, ela sussurrou. Eu aceito. Harrison assentiu. Ele pegou seu telefone e discou um número. Segurança, escolte o cavalheiro para fora da biblioteca e passe pela cozinha. Diga a Henry que ele está demitido por má conduta grave. Escolte-o para fora também. Enquanto os guardas de segurança conduziam os especialistas protestantes para a noite fria, a biblioteca ficou quieta novamente. Clara caminhou até a esfera. Ela passou sua mão sobre o tungstênio frio uma última vez. Não era mais uma prisão. Limpa a garganta. Era uma porta aberta. Fora, a nevasca rugia. Mas pela primeira vez em anos, Clara não estava com frio. E essa é a história de como uma garçonete com buracos em seus sapatos superou as maiores mentes do mundo. Harrison Sterling manteve sua promessa. Clara Jenkins não apenas salvou a empresa, mas também a revolucionou, liderando uma nova era de engenharia centrada no ser humano da qual Archibald Sterling teria se orgulhado. Sua mãe recebeu o melhor cuidado que o dinheiro podia comprar e viveu mais 10 anos felizes. A história do cofre Sterling permanece uma lenda em Wall Street. Ela serve como um lembrete permanente de que o verdadeiro gênio não é sobre o quanto você sabe ou o quão alto você pode gritar. É sobre ser quieto o suficiente para ouvir o que todos os outros perdem. Enquanto os especialistas tentaram forçar o mundo a se curvar à vontade deles, Clara simplesmente segurou sua mão e pediu para dançar. Você já foi subestimado por pessoas que pensavam que eram mais inteligentes do que você? Deixe-me saber sua história nos comentários abaixo. Eu leio cada um. Se você gostou desta história de justiça e redenção, por favor, aperte aquele botão de curtir. Ele realmente ajuda o canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificação para que você nunca perca uma nova história. Obrigado por assistir e eu vejo você no próximo.